Gente, nessa aula de hoje nós vamos terminar o primeiro reinado. Eu acho que vocês já não aguentam mais olhar pra minha cara, mas vamos terminar o primeiro reinado e depois entrar no período regencial e por fim no segundo reinado, ok? Nós vamos terminar esse curso aqui na proclamação da República, ok? Gente, na questão da escravidão do primeiro reinado. A escravidão era o pilar da economia. Você conseguiria encontrar escravos em todos os setores da economia, no primário, no secundário e até no terciário. Existia no primário os escravos que trabalhavam na lavoura, entende? Trabalharam lá na plantação de cana, que nunca deixou de ser importante, na extração do ouro, em outras áreas, como algodão e tabaco. E no segundo setor, no setor da indústria, não existiam em muitas indústrias no Brasil, mas se existisse, você ia encontrar escravos lá com certeza. E do terceiro setor, que era o setor de vendas, setor de serviços. Era muito comum você nas cidades encontrar escravos de ganho, que eram escravos que os seus donos botavam eles para vender seus produtos na rua e que parte do lucro da venda iria para o próprio escravo. E muitas das vezes esse escravo conseguia comprar até sua liberdade. Ok? José Bonifácio, que era aquela figura que eu falei lá no primeiro, lá na independência do Brasil, ele apoiava a abolição progressiva da escravidão. Gente, não, na época era quase impossível você romper abruptamente a escravidão, porque ela era a base de toda a economia. Então, se você abolisse a escravidão de vez, todas as relações de trabalho estariam perdidas quase. E a economia pararia. Então, seria como se fosse atirar no próprio pé, entende? Além disso, a Inglaterra, ela ela pressionava muito, muito a abolição do tráfico negreiro. Porque não que ela fosse boazinha, porém a Inglaterra tinha uma ideia muito, muito concisa da escravidão. Um escravo, ele não ganha e ele não compra nada, ou seja, ele não é um mercado consumidor. A partir do momento em que ele deixa de ser escravo e começa a ganhar, por exemplo, R$ 5 por mês, ele consegue comprar alguma coisa. E isso em que a Inglaterra estava interessada. Se, por exemplo, cada escravo comprar 1 metro de tecido para poder fazer uma roupa, se eu tenho 1 milhão de escravos, eu vendi 1 milhão de metros de tecido, ok? E isso era o que a Inglaterra estava interessada, em mercado consumidor. Não porque ela era boazinha, longe disso. Ou seja, é, sendo pressionado pela Inglaterra, Dom Pedro I ele oficializa o fim do tráfico negreiro. Oficial! Porém, o tráfico negreiro não para. O tráfico negreiro só para lá no segundo reinado com a lei Bill Aberdeen e a lei Eusébio de Queiroz. Porém, com o contrabando, nunca se teve tantos escravos chegando no Brasil após a própria abolição do tráfico negreiro. Ou seja, não parou por aí. Além disso, as elites estavam completamente insatisfeitas, porque o tráfico oficial parou, porém o clandestino não parou, entende? Mas as elites que precisavam de mão de obra estavam insatisfeitas com aquilo, porque eles não queriam ficar dependentes de contrabando, entende? Olha, eles estavam pensando na lei, sendo que eles estavam tendo escravos, entende? Era bem contraditório, mas aconteceu na época. A economia do Brasil na época era uma economia completamente agroexportadora. Era um sistema de plantation, onde existiam grandes latifundiários que dependiam da mão de obra escrava, eram de monocultura, ou seja, apenas uma cultura, apenas um gênero agrícola, como milho, café, que estava começando a entrar na trilha, o açúcar, o algodão, o tabaco, entre outros, muitos, muitos gêneros. E voltados para o mercado externo, entende? Era para fora do país, nada ficava quase aqui. E além disso, a Inglaterra, lembra que eu falei na abertura dos portos em 1808 que a Inglaterra tinha 15% de tarifa alfandegária? Pois é, ela ainda tem, entende? Então, isso sufocava uma possível industrialização do Brasil, porque os produtos ingleses eram mais baratos e de melhor qualidade. Isso impedia e desincentivava que as elites locais se industrializassem. Não que elas quisessem, porém impedia isso, entende? E além disso, o Brasil estava completamente endividado. Existia a Guerra da Cisplatina, que
Dom João VI tinha ocupado lá no período joanino e que deu guerra no primeiro reinado, onde o Brasil gastou dinheiro que não tinha contra a Argentina pela posse da região da Cisplatina, que viria a se tornar o Uruguai, que durante a Guerra da Cisplatina se tornou um país independente, o Uruguai, ok? E além disso, o Dom João VI, quando ele saiu do Brasil, voltou para Portugal, ele rapou todo o dinheiro que tinha dentro do Banco do Brasil. Então, ele pegou todas as reservas quase do Brasil e foi para Portugal. Isso veio até a proclamar a falência do Banco do Brasil, que só viria a retornar no segundo reinado, ok? E a crise do primeiro reinado, gente, foi... Lembra que eu falei sobre a Confederação do Equador? A imagem de Dom Pedro não estava muito legal. As pessoas não estavam gostando da posição autoritária que ele estava. Além do poder moderador, em que ele podia intervir em qualquer coisa. Então, o povo não estava gostando, porque ele intervia de forma autoritária. A elite não estava gostando, porque ele intervia e ele vetava coisas que não fossem de interesse dele. E com a derrota na Guerra da Cisplatina, a imagem de Dom Pedro só abaixou, ok? E com as revoltas que aconteceram no Brasil, o Brasil não possuía exército oficial. Eles tiveram que contratar mercenários. E como é que você vai pagar mercenários que são caros com dinheiro que você não tem? Então existia uma revolta dos próprios mercenários dentro do Brasil. O Brasil estava uma bagunça completamente, entende? E porque o comércio de varejo, gente, aquele comércio de vendinha, de mercadinho, era dominado pelos portugueses, entende? Então, com a crise econômica que estava acontecendo no Brasil, as pessoas, os cidadãos do Brasil, estavam começando a ter uma xenofobia anti-lusitana, porque eles pensavam que o português estava aumentando o preço porque ele era mau, entende? Mas eles não entendiam essa crise econômica por volta disso. Então começou um movimento anti-lusitano muito forte em muitas das províncias do Brasil, ok? E teve uma crise sucessória. Eu acho que a parte mais importante dessa aula aqui é falar sobre a escravidão, que ela tinha a abolição oficial da escravidão, a abolição oficial do tráfico negreiro, porém nada oficial mesmo, tipo, o comércio clandestino continuou firme e forte, a economia de plantation, que o Brasil estava em uma crise econômica muito grande, muito endividado, a imagem de Dom Pedro não estava legal, e além disso, a crise sucessória que aconteceu em Portugal. Dom João morreu, e segundo a linha sucessória, Dom Pedro, que estava no Brasil, seria a pessoa que assumiria o trono português. Porém, como ele estava no Brasil, ele não poderia. Daí, o tio dele, o irmão dele, o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, ele assume o poder através de um golpe. E Dom Pedro parecia estar mais interessado com os assuntos de Portugal do que com o assunto do próprio Brasil, entende? Do próprio Brasil. Então as pessoas olhavam para aquilo e falavam: por que o príncipe está o tempo inteiro olhando para os interesses de Portugal, sendo que ele está regendo o Brasil? Entende? E isso só denegriu ainda mais a imagem de Dom Pedro. E através da xenofobia antilusitana, Dom Pedro ele tinha relações com amantes, a Marquesa de Santos, que ele maltratava de certa forma a esposa oficial dele, a Habsburgo. E além das crises econômicas, o Brasil não tava conseguindo sustentar as altas dívidas que ele tinha com os bancos ingleses, com as guerras da Ciplatina, com toda essa situação de crise, com a abolição oficial do tráfico negreiro. E o estopim disso, o estopim do primeiro reinado, foi a morte de um jornalista que era crítico de Dom Pedro. Ninguém sabe se foi realmente Dom Pedro que mandou matá-lo, porém, ele era um liberal chamado Líbero Badaró. É fácil de lembrar que ele era liberal porque o nome dele era Líbero, entendeu? Mas a morte de Líbero Badaró, que era um crítico de Dom Pedro, ele regia críticas ao próprio imperador. Ao ele morrer, as pessoas associaram a morte dele com o príncipe. E isso foi o estopim da situação, ok? É importante falar sobre a Noite das Garrafadas. A Noite das Garrafadas foi mais
foi mais uma noite emblemática, nada muito importante, tipo, de politicamente. Foi basicamente brasileiros contra portugueses que nas ruas do Rio de Janeiro pegaram garrafas e começaram a se bater. Basicamente isso, entendeu? Então, o Brasil estava entrando numa situação de caos entre lusitanos, portugueses e brasileiros. E em Minas Gerais, que era uma província do Brasil, né? Dom Pedro foi visitar Minas Gerais e ele foi recebido por garrafadas também. Ele foi recebido muito mal e ele viu que aquela hora era a hora de ir embora, que ele não estava mais conseguindo ter uma boa posição no Brasil. E vendo todo esse conjunto de crise econômica, de abolição do tráfico oficial, da imagem de Dom Pedro ficar totalmente denegrida, com a proclamação de independência do Uruguai, ele abdica do trono em nome do seu filho, que tinha apenas 5 anos de idade, que vai vir a se tornar Dom Pedro II, ok? E ele vai para Portugal e ele tira o seu irmão do trono, e seu irmão é exilado, nunca mais volta para lá. E 3 anos depois, 4 anos depois dele sair do Brasil, ele morre, ok? Esse é o fim do primeiro reinado, que aconteceu lá em 1822, com a proclamação de independência, até 1831, que foi o ano que Dom Pedro I abdicou do trono em nome do seu filho. Agora nós vamos entrar no período regencial, um período mais conturbado da história do Brasil, que foi de 31 a 1840. Gente, eu vim só fazer um adendo aqui. Eu recebi a informação de que o ex-comandante do Colégio Militar de Brasília, o comandante Alexandre da Hora, veio a falecer recentemente. E eu queria expressar meus sentimentos à família nesse momento difícil e que eles tenham força para continuar firme e forte, ok? Gente, obrigado pela atenção e fiquem com Deus.